Paz e muita luz no teu caminho. Deus te bendiga, Deus te abençoe. O Senhor Jesus esteja contigo por onde quer que andes. Pois bem, no nosso canal falamos sobre o mês de agosto, tudo sobre o mês de agosto, a parte energética do mês de agosto, a parte espiritual, histórica, porque o mês de agosto é tão falado, né? Temos um estudo completo, é só você colocar mês de agosto, Joilson de Assis. É um estudo completo sobre o mês de agosto. Você vai ver acontecimentos importantes como a fecundação de Jesus Cristo, foi no mês de agosto, né? Final do mês de Tammuz, e também a vinda de Lúcifer ao paraíso, né? E vários acontecimentos importantes que tornam o mês, né, final de Tammuz, começo do mês Aver, importantes, que é o nosso conhecido mês de agosto. Pois bem, mas nessa parte agora, nesse vídeo, eu quero falar sobre o mês de agosto e os judeus, né? Especificamente final do mês de Tammuz, já que os meses judaicos são lunares, né? E às vezes um mês do calendário gregoriano nosso pega 2 meses do calendário antigo lunar. Então vou falar do calendário antigo lunar, já que ele foi modificado também. Pois bem, para os judeus, o final do mês de Tammuz, ele abrangendo aí final no mês de julho, de agosto, né? Ele tem um significado muito forte, já que os judeus perderam 2 grandes percas muito significativas para o povo judeu, o povo de Deus. Então esse vídeo vai falar sobre essa questão, mas iremos também falar sobre outras questões. Já temos vídeos falando sobre a espiritualidade do mês de agosto, né, que começa na verdade em julho, dia 24 de julho, essa energia começa e vai até o dia 24 de agosto. Pois bem, os judeus tiveram grandes percas no mês de agosto. Eu acredito que essa frase, agosto, desgosto, vem dos judeus, já que grandes acontecimentos ruins se iniciaram no mês de agosto. Os piores para os judeus foram a destruição do primeiro templo e a destruição do segundo templo. Ou seja, 2 grandes eventos, 2 grandes percas, que para os judeus é pior do que a perca do pai e da mãe. Então, o primeiro templo foi destruído, né, no mês de agosto. O segundo templo destruído pelos romanos, aquele templo que Jesus entrou no mês de agosto. Fora o cerco que houve, fora a tribulação que houve, né, o extermínio que foi muito grande, né, nessa segunda destruição do templo de Jerusalém. Então, vários acontecimentos ruins tornaram o mês de agosto um mês muito significativo para os judeus, né? Ao final do mês de Tammuz e o começo do mês de Aver. Então, vamos beber uma aguinha aqui para a gente conversar sobre isso. Bora? Vamos direto ao assunto? Vamos? O assunto é o seguinte: para os judeus, houveram grandes percas, né? As maiores delas foram a destruição do seu templo, né? Primeiro templo, o templo de Salomão, segundo templo, todos 2 acabados com fogo, né? Então há uma ligação muito forte do mês de agosto com fogo e queda, né? E esse segundo templo foi muito traumatizante, porque houve o cerco de Jerusalém pelo imperador Tito no ano 70 depois de Cristo, mais ou menos no mês de agosto, né? Esse cerco, as pessoas morriam de fome, né? E a invasão e a destruição foi exatamente no mês de agosto. Isso é um trauma muito grande para o povo judeu, muito grande, porque eles são ligados aos oráculos. O oráculo do povo judeu é o seu templo. O povo judeu sem templo é como um passarinho sem casa. O templo é a coisa mais importante para um judeu, né? Um judeu religioso, né? Então, nisso se nasceu lamentações, jejuns e rituais de lamentações no mês de agosto, né?
Mas teve outros acontecimentos importantes, né, que podemos citar como teólogos, né, como a rebelião, né, de Israel contra Moisés e as quebras das tábuas, das 2 primeiras tábuas de mandamentos que Deus tinha escrito com suas próprias mãos. Deus escreveu com suas próprias mãos as tábuas dos primeiros mandamentos e deu para Moisés, mas Arão resolveu fazer um bezerro de ouro, que é Beelzebu, né, o demônio touro, príncipe, e fizeram acordos, e quando Moisés desceu, estava havendo culto ao Beelzebu. Culto ao Beelzebu era sexo, era suruba. Está havendo um verdadeiro surubão ali, e sexo e bebida, e possivelmente um grande pacto feito com Beelzebu. Ali Moisés se irou fortemente. A ira de Moisés foi tão grande, que ele não respeitou as tábuas que Deus mesmo tinha feito com a mão dele, com o dedo de Deus, assim. Nós não sabemos se esses mandamentos que Moisés destruiu foram repetidos nas segundas tábuas de mandamentos, ou Deus acrescentou, diminuiu alguma coisa. Sabe-se que a ira de Deus foi tão grande, que a ira de Moisés foi tão grande, que Moisés jogou as tábuas no chão, né? E o chão se abriu na hora, para você ver como estava energizada essas tábuas, e o povo foi engolido. Algumas pessoas daquela foram engolidas com Deus, o bezerro de ouro, que é o Beelzebu. Isso foi no mês de agosto, né? Então Israel se descontrolou, muita gente morreu, né? Houve um verdadeiro rebu entre o povo de Israel, entre Arão, Moisés, houve briga e possivelmente houve um acordo com Beelzebu feito por Arão sem a presença de Moisés. Então, sem a presença de Moisés, Arão era o chefe, então ele tinha autoridade legal de fazer acordo com quem quer que seja, né? Então, possivelmente houve acordos com Beelzebu. Então, acontecimentos importantíssimos, né? A questão de cativeiros, rebeliões, ataques, mortes, fomes, secas, estão atribuídas a esse período de trevas que abrange o mês de agosto, julho, agosto, né? O mês de agosto, a energia, a terra, ela é masculina, ela é feminina até o dia 24 de julho. E aí ela começa a se transformar em masculina. Ela é feminina até dia 24 de julho. 20 de julho ela começa a se transformar em masculina. E quando chega dia 24 de agosto ela é masculina. E muitos portais são abertos, né? Também nesse período houve a questão do bezerro de ouro, das tábuas, né? Houve também o período da gravidez de Maria, ou seja, Maria ficou grávida nesse período, né? E também seria nesse período onde Lúcifer visitou Eva e fez acordos com Eva, né? O paraíso, o homem teria sido expulso do paraíso no mês de agosto. Uau! Né? Seria tido pelos antigos judeus como tempo de trevas. Houve também a ascensão de Hitler e a perseguição aos judeus na Alemanha, no mês de agosto. Então Hitler pegou toda a sua força no mês de agosto. A cidade de Ai, né, a cidade de Jericó foi atacada nesse mês que abrange o mês da colheita. O mês da colheita abrangia final de junho e julho. Então quando chegava no final de julho, toda a colheita já estava armazenada. E a pista que nós temos é que Deus proibiu dos judeus comer dessa colheita e de comer dos frutos dessa colheita. É a pista que nós temos. Então, depois que Jericó caiu, veio uma cidade chamada Ai, onde essa cidade lascou o povo de Israel por causa do pecado de Acã. E foi exatamente nesse período de agosto. Outros acontecimentos importantes de muito sofrimento também foram realizados, né? Segunda Guerra Mundial, agosto, né? E o povo de Israel sempre sofreu muito nesse período de agosto. Eles ficam até com medo, os antigos e místicos sacerdotes ficam com medo quando chega mais ou menos no período do final de julho, né? Porque geralmente as coisas ruins começam no final de julho,
né, acontecer. Mas também acontecem coisas boas. O mês de agosto nem é bom, nem é mal, o mês de agosto é bom, né? Não é mal, não. É um mês fértil para o bem e para o mal. Do jeito que ele é fértil para um pé de tomate, ele é fértil para um pé de espinho. É claro que o pé de espinho vai se aproveitar mais do que o pé de tomate. É o mês da fertilidade, seria o mês da transição da energia feminina do planeta para a energia masculina. Essa energia masculina dura até dia 24 de dezembro, que se transforma em feminino novamente até o dia 24 de janeiro. Mas a transformação da energia masculina para o feminino tem seus problemas, mas não é tão forte assim. Mas da feminina para a masculina, aí sim, o choque é maior, a força é bem maior, né? Quando a Terra vai se transformando em masculina, porque a Terra é como uma árvore, ela tem o polo masculino e o polo feminino, tem o polo norte e o polo sul, macho e fêmea. A Terra tem a parte macho e a fêmea. No momento que chega em julho, ela começa a se transformar em masculina. E algumas entidades espirituais só trabalham na feminina, outras entidades espirituais só trabalham na masculina. Nisso, as entidades masculinas, que trabalham na energia masculina, quando chega o mês de julho, elas se soltam. Portais são abertos. E todo mês judaico começa com a lua nova, né? Então, o mês começaria com a lua nova. A lua nova do mês de agosto, né? Que é em julho, é muito forte, mas muito forte. Isso faz até a natureza ficar viçosa, cachorros ficam loucos, né? Fêmeas entram no cio, as cobras ficam loucas, por isso que é conhecido como mês das cobras, mês do cachorro louco, mês dos germes, os germes ficam loucos, quem tem acarideu lubricoide, quem tem essas coisas, vermes, fungos, bactérias, nessa época elas ficam a mil. O bem fica a mil e o mal também fica a mil, né? Sendo assim, Deus nunca fez nenhum mês mal. Deus, eu vou fazer tantos meses e esse mês será mal. Não. Mas o mês de agosto ele tem sua peculiaridade. Seria do 4º ao 5º mês do ano, já que o ano perante a Bíblia, o ano teológico, começa em abril. Então Jesus Cristo teria nascido em abril, mas teria sido fecundado em agosto, final de julho, né? Então aí, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Jesus Cristo teria nascido, né, no mês de Nissan, que é abril. Primeiro dos meses de Israel seria o mês de abril, um mês teológico, um mês religioso dos sacerdotes, né, da religião judaica. Sendo assim, o mês de agosto, ele abre muitos portais energéticos, e é iniciado pela lua de julho, a lua nova, que muda um pouquinho a lua, né? O calendário gregoriano é um calendário solar, o calendário judaico é um calendário lunar. O mais antigo é mais lunar do que o mais atual, né? Ou seja, ele é mais radical com a lua do que com o sol do calendário gregoriano. Por isso que às vezes um mês judaico, às vezes um mês nosso é 2 meses judaico, cai no meio, né? Então o mês de agosto pega 2 meses, final de Tammuz e o começo do outro mês, né? É onde seria uma energia muito forte. Essa parte é só falando dos judeus e o mês de agosto. Os judeus realmente têm uma bronca muito grande com o mês de agosto. Eu poderia dar uma lista aqui de coisas ruins que aconteceram, não somente com o judeu, mas com todo mundo no mês de agosto. Mas essa lista aí já dá para você perceber, e pegou o fio da meada, né? Quer dizer que Adão e Eva teriam sido expulsos do Jardim do Éden no mês de agosto? Sim. Jesus Cristo teria sido fecundado no mês de agosto? Sim. O primeiro templo de Israel foi derrubado no mês de agosto? Sim. O segundo templo de Israel foi derrubado no mês de agosto? Sim. A Segunda Guerra Mundial, no mês de agosto? Sim. Quando esmagaram os judeus? Né? Aí vem cativeiros, vem derrubada de tempo, divisão
de terras, divisão do povo de Israel, bezerro de ouro, taubas de ouro. Então as taubas de ouro foram feitas no mês de agosto. Pegou ou não pegou? As taubas da lei, né? De ouro não, de pedras. Embora que o ouro é uma pedra, né? Ninguém sabe que tipo de pedra Deus usou. Então as tábuas dos mandamentos foi dado no mês de agosto, Tammuz, final de agosto, final de julho, né? Mês de julho, agosto, mais ou menos. E essas tábuas teriam sido quebradas também, ou jogadas no chão e foi engolida pela terra no mês de agosto, no mês de Tammuz, né? Deixando bem claro que essa questão de calendário muda. O calendário novo de Israel muda um pouquinho, o calendário antiguíssimo de Israel muda um pouquinho, deixando que o mês de agosto está no final do mês de Tammuz e o começo do próximo mês, né? A ver, esses meses são muito melindrosos, principalmente os dias 19, 20, 21 e 22 e 23 e 24 de agosto. Nas religiões africanas tem um ser chamado Exumaré, que é um ser onde ele tem as duas energias, masculina e feminina. Como Salomão tem muito a ver com a África, Sabá, né? Essa crença do Exumaré, ou do mês que tem as duas energias, pode ter vindo do próprio judeu, do judaísmo antiguíssimo, com Sabá e os seus sacerdotes e o filho de Salomão. Então, o mês de agosto tem as duas energias. Interessante, né? Não sabia disso não, sabia? Agora fique sabendo, tá? Mas quer saber mais? E agora essa parte judia, que é o povo de Israel, mas tem a outra parte que é geral. Abrange tudo, catolicismo, a terra, a física quântica, a física quântica, Chiquinho? Chiquinho gosta Então, concluindo essa parte sobre o povo santo de Israel, um dos povos que mais sofre com o mês de agosto é o povo de Israel. E o povo de Israel tem uma tem uma bronca danada com o mês de agosto. Não é pequena não, tá? É uma bronca muito grande, porque sofreram muito. E existe um trauma no coração dos judeus, né, desse tempo. É um tempo marcado por explosões emocionais terríveis. As emoções estão à flora, e são explosivas, e são destruidoras. Veja a raiva que Moisés teve, foi tão grande, e a Bíblia fala que Moisés era um homem mais manso que existia sobre a terra. Aí a raiva de Moisés foi tão grande, que ele destruiu as tábuas que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Aí fica aquela dúvida, será que Deus reescreveu os mesmos mandamentos, ou Deus escreveu outros mandamentos? Aqueles mandamentos das tábuas, das primeiras tábuas, seriam os mesmos que hoje nós conhecemos, ou ele teria acrescentado devido a esse acontecimento? Então veja que o mês de agosto não mexe só com você não, mexe com todo mundo, até com as lombrigas nas barrigas das pessoas. Fica com Deus. Eu vou colocar aqui no final o estudo completo, tá? Você gosta do assunto? Então eu tenho um estudo completo, e nesse estudo completo nós sempre abrangemos história, Bíblia, filosofia, religiões, né? Várias informações, porque eu acredito que chega uma hora de convergência, onde as informações se somam e apontam para um canto só. Paz e luz na tua vida, se inscreva no nosso canal. Qual é a sua opinião? Gostou desse assunto? Né? Nunca tinha ouvido falar disso não, né? Então vamos lá, vamos repetir para você aprender? Vamos lá. Qual foram os acontecimentos que o Joilson de Assis apontou para o mês de agosto? Destruição do primeiro templo, terrível. Destruição do segundo templo, terrível, né? Primeira Guerra Mundial, onde os judeus foram opressos. Também houve a vinda de Cristo Jesus a este mundo. A fecundação de Maria teria sido no mês de agosto. Também a vinda de Lúcifer para este mundo ele teria vindo no mês de agosto. Ok? E cativeiros teriam sido feitos, derrotas tinham sido feitas, explosões emocionais, brigas, contendas, cismas e muitos outros acontecimentos que, a partir desses que eu falei, dá para você
tem uma ideia. Paz e luz na sua vida. Se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. E coloque aí a sua opinião. O que você acha disso? O que você pode acrescentar a estas informações? O que você achou de interessante? Deus abençoe Israel, a nação santa do Senhor. Amém. Paz e luz na tua vida.